Se você investe ou quer investir em fundos imobiliários e olha apenas para o dividendo que está sendo pago e o preço que está sendo negociado ali no momento, eu sinto muito te dizer, mas você vai escolher apenas os fundos mais ruins da bolsa, olhando apenas para esses dois indicadores. E hoje eu vou te mostrar os 5 principais indicadores que os grandes investidores utilizam no momento de analisar para escolher os seus fundos para compor ali a sua carteira ou até mesmo para fazer os novos aportes em sua carteira. Por isso, fique comigo no vídeo até o final, porque eu vou dar 100% de mim para poder trazer as informações mais relevantes possível e vou ser bem direto ao ponto. Mas antes de trazer as informações, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e vamos para o assunto do vídeo, que é que nos interessa. O primeiro indicador, mesmo eu falando anteriormente que o dividendo ele não mostra muitas coisas, mas realmente o dividendo sozinho ele não te mostra muita coisa. Mas o primeiro ativo que você vai estar dando uma analisada ali, dando uma olhada de início, é os dividendos. Os dividendos é muito importante para você saber quanto você vai ter em retorno e quanto tempo leva para você ter em retorno o valor que você investiu naquele determinado ativo. Então, o dividendo ele é muito importante para você saber quanto que você vai ser remunerado através dos seus aportes ali e ter a tua renda passiva através desse determinado ativo do fundo imobiliário que você escolheu. Então, eu separei alguns ativos para a gente ter uma noção melhor o que é um dividendo saudável, o que é um dividendo muito acima do normal, que com certeza, se você está iniciando, você vai olhar para um fundo que tem uma rentabilidade bem maior, que está pagando um dividendo bem maior, e isso aí, com certeza, é um erro que você pode estar cometendo, porque dentro do mercado financeiro existe um lema: quanto maior é a rentabilidade ou a remuneração que o determinado ativo ele está te oferecendo, maior também é o risco que você está exposto. Então, é muito bom você colocar os pés no chão no momento de você estar observando um determinado ativo ali, um fundo imobiliário, em escolher um fundo imobiliário que tem um rendimento, um pagamento de dividendos equilibrado de acordo com o setor dele ali. Então, aqui, pessoal, separei o KNCR11, ele tem um pagamento de dividendo de 11,85%, e tem aqui o que está mostrando o melhor pagamento de dividendos, segundo o site do Investidor 10 aqui, que é o HCTR11, que está pagando 18,22% ao ano em dividendo. Só que, olhando apenas para o dividendo aqui, claro que você iria selecionar o que está pagando 18,22%, que está pagando, tendo uma rentabilidade muito boa, rentabilidade bem bacana mesmo, de 18%, e até mesmo até acima do CDI, acima da Selic. Mas isso aqui tem um probleminha por trás. Se a gente for observar aqui, ó, 5 anos, pessoal, do HCTR11, ali no ano de 2021, o HCTR11 ele estava custando ali R$ 83,10. Imagine bem se você ali em 2021 você analisasse e olhasse ali para o dividendo, você vê um dividendo pagando ali bem acima e você comprasse. Hoje você teria uma desvalorização que ele está sendo negociado ali entre 22,50, 22,45 hoje. Você teria uma desvalorização nas suas cotas muito agressiva e com certeza esse dividendo de 18,22% ele não iria cobrir a desvalorização que você tomou. Por isso é muito importante, antes de você selecionar olhando o dividendo, não olhar apenas crescer o olho grande em comprar fundos que está pagando um dividendo muito alto, porque se ele está te oferecendo um prêmio muito alto, com certeza também ele tem um risco que é maior do que os que estão pagando dividendo menor. Já o KNCR11, no mesmo 5 anos, se você for observar, olha, você não vê aquela oscilação de preço muito grande, porque o KNCR11 ele é um fundo âncora, um fundo que tem uma sustentação bem mais equilibrada, não tem uma volatilidade muito alta como o HCTR11. Tem um certo risco embutido dentro do HCTR11, bem mais elevado do que você comprar um fundo do KNCR11. Então, pessoal, o primeiro indicador, dividendos, com os pés no chão, comprar fundos que tenham dividendos que seja compatível ali com o setor,
o que está sendo negociado de fato, que vale a pena você investir o teu dinheiro, ter uma remuneração bacana, sem querer ser o olho em querer comprar fundos que está pagando um dividendo muito alto, porque se você fizer isso, você vai ser fisgado, e essa é a forma que tem para fisgar o desinformado. E eu creio que você não é desinformado. Se você me segue, você não é desinformado, porque eu vou estar trazendo sempre as informações aqui para vocês. E o segundo indicador que é muito importante que você venha analisar antes de tomar a sua decisão em comprar um determinado fundo é o preço sobre valor patrimonial por cota, o P sobre VP. Esse indicador, ele te mostra se o fundo ele está sendo negociado acima do valor patrimonial por cota ou abaixo do valor patrimonial por cota, ou está sendo negociado ali num preço justo, que é um indicador em 1, preço justo, acima de 1, acima do valor patrimonial por cota, e abaixo de 1 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial por cota, e isso mostra que você tem uma margem de rentabilidade, uma margem de crescimento do fundo bem maior. Por isso, a maioria dos investidores experientes está sempre a observar um P sobre VP para comprar um fundo que tem uma margem de crescimento ali, uma margem de valorização nas cotas um pouco maior. Levando em conta, pessoal, que tem fundos que tem o P sobre VP muito abaixo, que também tem aquele risco ali embutido, que não vale a pena você estar comprando. Mas isso aí, com mais algumas informações que eu vou estar mostrando para vocês, você vai perceber que vai agrupar tudo ali e você vai ter um feedback a respeito das informações do fundo, do determinado ativo, bem mais rebuscada, que você vai tomar uma decisão bem mais assertiva no momento de você fazer a compra do teu fundo. Usando também como base o KNCR e o HCTR11, aqui o P sobre VP do KNCR é 1,02, está sendo negociado acima do seu valor patrimonial por cota, enquanto o HCTR11 ele está sendo negociado ali em 0,23, bem abaixo do valor patrimonial por cota. Se a gente fosse levar em conta apenas em comprar abaixo do valor patrimonial por cota, a gente iria comprar o HCTR11 comprando um fundo ruim, e em vez de a gente comprar um fundo que tem uma valorização ali constante, um fundo que não te oferece uma oscilação de preço muito grande. O KNCR11 ele sendo negociado ali em 1,02, sendo negociado acima do seu valor patrimonial por cota, a gente tende a olhar, não, tá um fundo muito caro, eu não vou estar comprando porque é um fundo caro. Porém, é um fundo caro, é um fundo que se você comprar, você está comprando um pouco acima do valor patrimonial por cota, porém, é um fundo que te oferece isso aqui, ó, um fundo que vem ano após ano, ele sempre valorizando ali, e você não vê uma oscilação muito grande nesse determinado fundo aqui, o KNCR11. Então, o P sobre VP, ele vai te mostrar que o fundo que você tem interesse ali, está analisando, ele está sendo negociado no preço justo, que é 1, acima do preço, que é acima de 1, e abaixo do preço justo, que é abaixo de 1. Está sendo negociado, como a gente costuma chamar, está em promoção. Mas vale a pena você estar analisando dividendo, o P sobre VP, com mais alguns indicadores que eu vou estar mostrando para você, para poder fazer o agrupamento ali de tudo e ter uma decisão bem mais assertiva. Vamos para o próximo indicador. O próximo indicador é a vacância. A vacância, pessoal, se tratando de fundo imobiliário de tijolo, são aqueles fundos que tem um imóvel, porém aquele imóvel ele está desalugado, é um imóvel que está desocupado, ele não tem nenhum inquilino. E quando se trata de vacância, ele acaba impactando diretamente na rentabilidade, na receita que o fundo ele adquire para poder estar fazendo o pagamento dos dividendos, dos rendimentos dos fundos imobiliários, que vai vir sendo a nossa renda passiva. Então, você comprar uma cota de um fundo que tem uma vacância muito grande e ano após ano você vê aquela vacância crescente, isso não é um fundo que vai te trazer um retorno bacana e com certeza vai ter uma desvalorização muito grande. Como esses dois fundos que eu tomei como base para a gente estar fazendo um estudo a respeito desses indicadores, o KNCR11 e o HCTR11 são fundos de papéis, ele não tem vacância, como a gente pode estar observando aqui, vacância zero. A preocupação da palavra vacância, a gente vamos colocar em inadimplência.
Então, pessoal, vamos voltar para a vacância, porque geralmente a gente não costuma ter muitos fundos de papéis, já que o fundo de papel, o segmento é de papel, e o fundo de tijolo ele tem vários segmentos. Tem um fundo de logística, tem um fundo de shopping, tem um fundo de escritório, então tem vários segmentos ali no fundo de tijolo, e a gente tem que estar sempre observando a vacância para não ser uma vacância muito elevada e você entrar em um fundo que vai te trazer uma certa dor de cabeça futuramente. Então, eu separei esses dois fundos aqui, eu separei o VISC 11, que é um fundo de shopping. Separei também o FIGS, que é um fundo de shopping também. Então, pessoal, a gente dando uma olhada aqui no VISC, o VISC 11, ele é um fundo de shopping, como a gente pode estar observando aqui, o tipo de tijolo. Ele tem uma vacância de 5,70% de vacância. Então, essa vacância aí, pessoal, a gente tem que estar observando. Se ela continuar crescendo, essa vacância, é interessante que a gente venha sair desse fundo, ou vender as nossas cotas que a gente tenha desse fundo, do que a gente permanecer em um fundo que está tendo uma vacância ali cada vez mais crescente, como um dos fundos que eu tinha na carteira. Então, a vacância é muito importante que você venha estar observando, se tratando de fundos de tijolos, para você não comprar um fundo que tem uma vacância muito alta e acabar perdendo o teu dinheiro devido a comprar um fundo que não vale a pena. E o quarto indicador que todos os investidores experientes ele também utiliza ali no momento da análise é o setor e a localização. Como a gente estamos falando aqui de fundos imobiliários de tijolo, a gente tem que observar, ele tem vários segmentos ali naquele setor. Tem um fundo imobiliário de galpões logísticos, tem um fundo imobiliário de shopping, tem um fundo imobiliário de escritório. A gente não pode comprar simplesmente todos os fundos imobiliários de shopping, do setor de shopping, todos os fundos imobiliários de tijolo do setor de logística. Então a gente tem que estar observando esses aí que são, a gente tem que diversificar esses setores ou escolher um setor que você que atrai, que se encaixa ali na tua estratégia, mas não pode comprar todos os fundos imobiliários apenas de um setor, de um segmento ali, no caso de galpões logísticos, você ir lá e comprar vários fundos que seja de galpões logísticos, porque isso aí também é ruim. Já a localização, a gente tem que observar também, pessoal, em qual rua, se é próxima ali do comércio que é negociado ali naquele escritório. Então, é muito importante a gente observar a localização e comprar fundos que de fato têm uma localização estratégica para o negócio que está sendo operado naquele determinado ali ambiente, naquele determinado prédio. Então, é muito importante a gente estar observando tanto o setor como a localização. E o quinto e último indicador, mas não menos importante, eu vou falar que, no meu ponto de vista, é o mais importante, é a gestão do fundo. É muito importante que você venha analisar a gestão, ver se, de fato, aquela gestão ela vem fazendo um bom trabalho, analise, veja direitinho a gestão, porque pegar um fundo, comprar um fundo que tem uma gestão ruim, isso também vai te trazer prejuízo. Uma gestão que, quando expõe ali as informações no relatório gerencial, se um relatório gerencial que você não venha compreender o que está sendo escrito, isso não mostra ser uma gestão boa. Um ponto muito importante que vai agregar demais, juntamente com todos esses indicadores que eu mencionei aqui, é o relatório gerencial. Então, se você pega um relatório gerencial e você não entende absolutamente nada, isso não vai fazer com que você venha ter uma decisão bem assertiva se você não escolher um fundo que tem uma boa gestão. Então, a gestão é muito importante. Do meu ponto de vista, até bem mais importante do que os demais indicadores, porque no relatório gerencial você vai entender tudo o que se passa no fundo, se a gestão de fato ela ser transparente e querer te mostrar todas as informações do que está acontecendo internamente no fundo. Então, é muito importante você olhar, analisar os fundos antes de você fazer a tua compra para tomar uma decisão bastante assertiva. Então, investidor, espero que essas informações venham te ajudar, e se te ajudou, mais uma vez eu peço, como sempre, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo
e até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. E fui.